E aí, galera que se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, meu nome é Jean Diniz, sou professor de Legislação de Trânsito. Vamos dar continuidade resolvendo as nossas questões TSUNB de Legislação de Trânsito para você acertar todas as questões na prova do seu concurso. Então vamos lá para a nossa primeira questão deste bloco. Então já colocar aí na tela nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó: a sinalização de trânsito segue uma ordem de prevalência. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. As indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. A questão está considerada o quê? Verdadeira em consonância com o que está previsto lá no artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro. Como vocês podem ver aí, ó, diz: a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 2, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E 3, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Muito fácil, muito simples. O que é o elaborador pode tentar pegar vocês nesse tema aí do artigo 89? Observem no inciso 1 que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Sabe o que isso quer dizer? Que as normas do agente de trânsito, as ordens, aliás, do agente de trânsito, não prevalecem sobre todas as normas do CTB. As ordens do agente de trânsito vão prevalecer, pessoal, apenas sobre as normas de circulação e outros sinais. Funciona mais ou menos assim, ó. Vem aqui na lousa comigo, olha só. Temos isso aqui, as ordens do agente. As ordens do agente aí vão prevalecer sobre o quê? Isso aqui é todo o Código de Trânsito Brasileiro. E dentro do Código de Trânsito Brasileiro tem o quê? As normas de circulação. Normas de circulação. E essas normas de circulação estão circunscritas dentro do que é o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Tudo isso aqui, ó, é o CTB, tudo isso aqui é o CTB. Dentro do CTB tem as normas de circulação, tem o Sistema Nacional de Trânsito, tem o que mais? Tem o registro, tem os veículos, tem o que mais? Tem o registro de veículo, tem o processo administrativo, tem as infrações, tem as penalidades, tem os crimes. Então, as normas do agente de trânsito, as ordens do agente de trânsito, pessoal, só vão prevalecer sobre as normas de circulação. E as normas de circulação não compreendem, não correspondem a todas as normas que estão previstas no CTB. Sabe o que pode acontecer? Do elaborador dizer o seguinte: olha, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro. A questão vai ser considerada o quê? Errada. Porque as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre, especificamente, as estritas normas de circulação. Jamais o que é isso quer dizer? Na prática, que um agente de trânsito, por exemplo, não pode autorizar alguém, ele entendendo que sua ordem prevalece, a dirigir um veículo automotor sem carteira de habilitação. Porque imagine uma outra questão dessa forma, cai numa prova de concurso. Digamos, certa situação, um policial rodoviário federal poderá autorizar, ou pelo fato das suas ordens prevalecerem no dia a dia, na sinalização, na fiscalização de trânsito, pelo fato de suas ordens prevalecerem sobre as normas de trânsito, o agente de trânsito, um policial rodoviário federal, pode autorizar que um condutor dirija o veículo em via pública sem possuir carteira de habilitação? Vai poder? Não vai poder. E por que não pode, Jean? Já que as ordens do agente prevalecem sobre as normas de trânsito? Não prevalecem sobre absolutamente todas as normas de trânsito. Prevalecem apenas sobre as normas de circulação e outros sinais. E é justamente por isso que suas ordens não vão prevalecer sobre absolutamente todas as normas, mas especificamente apenas as normas de circulação e outros sinais. Cuidado, muito cuidado com isso aí, certo? Então, voltando aqui, ó, na questão, de fato, as ordens, a sinalização de trânsito tem a ordem de prevalência, a ordem do agente de trânsito sobre os demais sinais e os outros sinais e as normas de circulação, as indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais, claro, serão todos regulamentados pelo CONTRAN, vão prevalecer sobre as normas de trânsito. E, obviamente,
Os sinais só vão poder atuar nas normas de quê? Na circulação, no dia a dia da via pública, certo? Portanto, questão verdadeira e tomem cuidado quanto a essa ordem de prevalência. Uma outra questão do CTB que diz o seguinte, ó, sempre que a sinalização for insuficiente ou estiver incorreta, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância dessa sinalização. Questão também foi considerada o quê? Verdadeira em consonância com o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no artigo 90. Observa o que diz o artigo 90 aí. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização ou quando esta for insuficiente ou incorreta. Então, se ela é insuficiente, se ela está colocada de forma incorreta, como vocês podem estar observando aí, tem esse complemento, essa marca, essa sinalização, esse símbolo, na verdade, pintado sobre a pista, ele é um complemento de uma placa de regulamentação vertical que deve estar colocada aí ao lado na pista de rolamento, no caso na própria calçada, obrigando o condutor a parar o veículo. Mas como tem essa sinalização aí, se ele não para, a sinalização está o quê? Incorreta. Ele poderá ser multado, ele poderá ser penalizado? Não. Ele não poderá ser penalizado e está previsto no artigo 90. Se é insuficiente, se é incorreta a sinalização, um condutor, um usuário da via pública não pode ser penalizado. Agora o seguinte, de novo, o que é que o colaborador pode questionar? Pode um agente de trânsito deixar de lavrar o auto de infração? Não, não pode. Jean, mas não está dizendo aí que no caso não vai ser multado? Bem, não ser multado é uma coisa. Não lavrar o auto de infração é outra. Porque está dizendo aí que ele não vai ser punido. E a punição não é por parte do agente de trânsito. A punição é por parte da autoridade de trânsito. Então, o auto de infração, ele tem que ser lavrado com certeza, porque é um ato administrativo vinculado. Todos os elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto obrigam um agente de trânsito a lavrar o auto de infração, mesmo que ele identifique uma sinalização irregular. Agora, claro, ele verificando o fato, a ocorrência, ele é obrigado a lavrar o auto de infração, mas ele pode, aliás, ele deve, no campo de observações, fazer referência, fazer menção a essa situação, a essa irregularidade, a essa suposta irregularidade a ser analisada em um juízo criterioso por parte da autoridade de trânsito, para que ela deixe ou não de aplicar a penalidade, se de fato há uma irregularidade ou não há uma irregularidade. Por exemplo, o proibido estacionar, a proibição de estacionar pela sinalização de regulamentação segue a um rigoroso sistema formal previsto na resolução que trata da sinalização vertical de regulamentação, na qual, se houver alguma inobservância, o ato administrativo será considerado nulo. Porém, não pode o agente de trânsito, verificando, ele sendo, claro, um estudioso da legislação de trânsito, verificando que existe uma irregularidade no aperfeiçoamento do ato administrativo, ele não pode deixar de lavrar o auto de infração. E por que não pode? Porque o Código de Trânsito prevê que não serão aplicadas as penalidades. Não afasta a sua obrigação de lavrar um auto de infração, que é ato administrativo vinculado, plenamente vinculado. Não há qualquer permissão, não há qualquer discricionariedade para que ele deixe de cumprir o seu dever de lavrar o auto de infração. O que afasta aí é a aplicação da penalidade, como vocês podem ver aí no artigo 90. Não serão aplicadas as sanções, ou seja, as penalidades. Agora, o auto de infração, que é um ato administrativo que não corresponde de forma nenhuma, em absoluto, a penalidade deve ser lavrado com certeza. Beleza? Vamos a outra questão de CTB, diz o seguinte, ó, nenhuma via poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Questão considerada o quê? Errada. E por que ela é considerada errada? Vejam o texto que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O texto é o seguinte, ó, artigo 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada vertical, que são as placas, e horizontalmente, são as pinturas sobre a pista, de forma a garantir as condições adequadas de segurança
na circulação. Não há a obrigação da sinalização naquele momento ser a definitiva. Porém, fazendo o asfalto, recapeando uma pista ou fazendo também o calçamento, obrigatoriamente, que fala de pavimentada, e pavimentação não se resume apenas ao asfalto. O calçamento também é uma forma de pavimentação de via pública, então, estando ela calçada, estando ela asfaltada, ela só poderá ser entregue à circulação se estiver devidamente sinalizada, de acordo com as situações que apresentarem condições de segurança necessárias para aquele local. Já e por que a questão está errada? Porque nem toda via ela precisará ser sinalizada vertical e horizontalmente para que ela seja entregue. Apenas as vias que sejam o quê? Pavimentadas. E como eu falei para vocês, pavimentada é asfaltada ou calçada. E uma via pode ser entregue sem estar asfaltada ou calçada? Com certeza. O que mais temos são vias não pavimentadas nas cidades brasileiras. Ou seja, sem asfalto, sem calçamento, ela apenas é aberta à circulação do público. Não é estrada. Por que não é estrada? Porque não é via rural. E estrada também não é uma via não pavimentada, só que no âmbito rural. No âmbito urbano, vias locais, vias coletoras, muitas vezes não são pavimentadas, ou às vezes também até arteriais, não são pavimentadas, não tem pavimentação nenhuma. Liga um ponto da cidade a outro, sem pavimentação. Isso existe na sua cidade? Com certeza existe. Neste caso, ela precisa ser sinalizada horizontal e verticalmente para que ela seja entregue à circulação? Claro que não, porque o código está dizendo que apenas vias que sejam pavimentadas só pode ser entregue à circulação se estiver com a devida sinalização. Mas não fala nada das vias não pavimentadas. Por isso mesmo que é um deleite para os elaboradores de prova, que o artigo 88 fala de nenhuma via que seja pavimentada pode ser entregue à circulação. Beleza? Uma outra questão agora diz o seguinte, nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições imobiliário, vegetação imobiliária que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e também comprometer a segurança do trânsito. Questão considerada verdadeira, traduz exatamente o que está previsto no artigo 81 do Código de Trânsito Brasileiro, como vocês podem ler aí comigo, nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação, imobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Esse artigo 81, pessoal, é justamente um artigo, um dos dispositivos que eu utilizo como exemplo para comprovar que o Código de Trânsito Brasileiro não se aplica apenas em vias terrestres, apenas em vias públicas. Porque lá, aquela regra prevista no artigo 1º faz referência apenas ao termo trânsito, no seu sentido estrito, ou seja, circulação e mobilização de veículos, pessoas e animais. Porque não falando de trânsito, falando de outras matérias, como por exemplo aqui está a sinalização, o Código prevê expressamente situações em que o CTB terá sua abrangência, sua incidência, não só em áreas públicas, mas também em áreas particulares. Onde diz o seguinte, nas vias públicas e nos imóveis. Que imóveis são esses? São imóveis públicos? Se forem imóveis públicos, mesmo assim, foge da área considerada de via terrestre. Entrando na área privada, que no caso, é o que faz referência a imóvel também, é um caso de incidência de Código de Trânsito Brasileiro em áreas privadas. Porque quando se fala lá de condomínios constituídos por unidades autônomas, quando se fala de estacionamentos coletivos, ali ele faz referência à circulação e mobilização de veículos, pessoas e animais. Ou seja, a expressão trânsito no seu sentido estrito. Mas quando vem aqui, ele vem em matéria de sinalização e diz, tu és o dono de um imóvel particular e tu queres colocar um tipo de publicidade que possa gerar confusão, como diz aí, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito, então você não vai poder usar seu próprio bem, ou seja, o Estado interfere na disponibilidade plena de um bem particular, ou seja, isso faz parte do poder de polícia, entrando em direito administrativo, isso faz parte do poder de polícia, o Estado diz, você não pode se valer do seu bem de forma plena e colocar qualquer tipo de publicidade, porque senão ou eu tiro ou eu mando tirar, é o CTB entrando em áreas particulares. Vejam, em matéria
de trânsito e em matéria especificamente de sinalização. Por esse motivo, questão considerada verdadeira, como nós já marcamos aqui. E vamos à nossa última questão do nosso bloco aqui de sinalização, que diz locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com sinalização vertical. Sinalização vertical? De fato, os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados, sim, mas não com a sinalização vertical. Sinalização vertical é placa. Não há uma sinalização vertical. A sinalização é a faixa de pedestre, que é uma espécie de sinalização horizontal. Como vocês podem ver aí no artigo 85, fala os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. É o artigo 85, só é bom saber também quais são as faixas de pedestres, né? Porque não só existe essa faixa zebrada, como vocês podem ver aí, existe outro tipo de faixa. Faixa de pedestre ou é dessa forma zebrada, como vocês viram aí na imagem, ou isso aqui é a faixa de pedestre, isso aqui não é faixa de pedestre, isso aqui é a faixa de retenção, certo? Isso aqui é a faixa de pedestre, isso aqui é a faixa de retenção, não é faixa de pedestre, portanto, parar o veículo sobre essa faixa de retenção não é infração de trânsito. Só é infração de trânsito parar, interromper a marcha do veículo sobre a específica faixa de pedestre. Por ser uma norma restritiva de direito, a interpretação deve ser obrigatoriamente lateral. Existe um outro tipo de faixa de pedestre, que é a paralela. Neste caso, sim, essas duas aqui são faixas. Aliás, isso tudo é uma faixa de pedestre. As duas faixas laterais paralelas são também consideradas faixas de pedestres. Então, ou zebrada ou paralela são modelos de faixas de pedestres regulamentados pelo CONTRAN, beleza? Então, a gente fecha aqui mais um bloco de resolução de questões sobre sinalização, apenas a parte do código, porque lá na resolução que trata sobre a sinalização, resolução 160, nós vamos ver em uma aula específica. Aqui é só o CTB, só o código, fazendo a divisão sistemática da legislação de trânsito, beleza? Um grande abraço e até a próxima.